Olá, estou Vanessa de Figueiredo. Venho pedir que deixe o seu joia, compartilhe com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão que é sobre nós, né? E vamos aqui de sequência com Sueli Caldas Schubert, um canal de reflexão que é sobre nós, certo? E os poderes da mente. Sueli foi uma grande estudiosa e divulgadora do Espiritismo. Nós estamos aqui em auto-obsessão. Doenças fantasmas, né? Então, André Luiz nos ensina assim não paramos ainda aqui não. Não é doenças fantasmas não. Ainda nós estamos dando sequência aqui da auto-obsessão. Nós paramos aqui pela metade aqui, ó. Né? Então, o último pedacinho foi que perseverando problemas que nem sempre chegam a acontecer, que a gente mesmo se obsedia, né? Quando a gente fica preocupado, o que diz? É um prefixo, né? Preocupação. Então, nem aconteceu, mas eu já tô antecipando, eu já tô ocupado com algo que talvez nem vá acontecer, mas se eu tô pensando, eu tô atraindo, eu tô criando, porque as coisas acontecem conforme que a gente vai criando, né? E aí a gente acaba se auto-obsedando. É muito fácil para uma pessoa enredar-se em seus próprios pensamentos. Sim, porque o pensamento ele é contínuo. Em ideias que se repetem, em manias que vão sendo cultivadas, em emoções negativas constantes inadvertidamente passa a ficar dependente desses estados mentais perturbadores, que se vão cristalizando como que incrustados no psiquismo, tornando-se prejudiciais. São indivíduos que dizem ter constantes achaques, sentem-se frequentemente doentes e passam a percorrer consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. Via de regra, exageram os sintomas e julgam-se os maiores sofredores, proclamando o quanto sofrem, lamentando-se da sorte adversa, ao tempo em que buscam a atenção dos familiares, aos quais não dão descanso e nem trégua de suas reclamações e exigências. Este é o campo propício para a auto-obsessão. E o que é ainda mais grave, para as obsessões. É também o domínio das doenças fantasmas. Então, nós, por vezes, vamos nos auto-obsediando e uma doença chama outra e chama outra. Então, é sobre isso que ele está dizendo aqui. A gente tem que acreditar que sempre podemos o que? Melhorar, certo? Sempre podemos nos melhorar em todo momento. Existem muitos estudos científicos que comprovam já várias coisas, né? Como sentimentos e cores, né? A gente, professor de educação infantil e de Fundi 1, a gente às vezes acaba vendo muitas coisas e é na preocupação, ó, é a preocupação, a ocupação antes. Não vamos chamar de preocupação. A gente vai no sentido, num olhar investigativo, sempre no auxílio do aluno, certo? Então, por isso que a gente tem grande parte de teoria de psicologia, até no lidar da fala e no lidar atencioso aos desenhos das crianças, porque através do desenho ele pode estar se expressando. É uma via de regra? É claro que não, né? É claro que não. Às vezes a criança usou lá uma cor preta só porque ela gosta da cor preta e tá tudo bem. Mas existe casos e casos, porque foram muitos anos lecionando, né? Muitos anos, mais de 20 anos lecionando, mais de 25 anos lecionando. E agora, mesmo estando readaptada, a gente tá no meio escolar.
e a gente vê as coisas que ocorrem. Mas eu já tive casos, sim, de alunos que fizeram desenho, né? Desenho de onde era perceptível que estava tendo uma violência sexual, era perceptível nos desenhos. Então, foi chamado sim a mãe para conversar, para perceber o que estava havendo, né? Se estava havendo, às vezes era só um desenho mesmo, né? Só que não, essa criança ela estava sendo abusada. Essa criança estava sendo abusada por um primo mais velho. Então, assim, pode ser que sim, que o desenho não queira dizer nada e em alguns momentos quer dizer que ele venha dizer muita coisa. Então, é esse olhar, é o olhar de tá tudo bem, tá, conversar, tá tudo bem, está tudo bem, ok, né? E a mãe, e assim, somos todos adultos, né? O adulto, ele vai num olhar para a criança, principalmente os professores do infantil, os professores do Fundium. O que acontece lá no infantil? Um professor da educação infantil, ele não fica sozinho com as crianças. Ele precisa estar em 2 ou 3, porque é o período mágico e é o período que, assim, até os 4 anos, né? Talvez eu esteja enganada, talvez tenha estudos mais adiantados que eu não estou a par desse assunto cientificamente na atualidade, desse momento. Mas do que eu já estudei, talvez não tenha caído por terra. E eu acredito que não caiu por terra, porque é algo muito forte, né? Então, o que a criança vive, né? Lá do útero, lá do útero até os 4 anos, se ela sofre algum tipo de pressão muito grande, isso fica guardado no inconsciente dela. E todos nós, na fase adulta, nós vivemos o que está guardado em nossas consciências, né? Em nossos inconscientes. A gente vive o que está no inconsciente, que é lá do útero até mais ou menos por volta dos 4, 5 anos. E nesses períodos, quando se acontece trauma, o que você vai viver na fase adulta? São esses períodos, né? Agora, isso é científico, isso não tem assim como dar panos para a manga, porque isso são estudos já concluídos e pesquisados e comprovados, né? E é triste a gente ver que a gente mora num país onde a profissão que dela sai todas as outras é pouco respeitada. É claro que nenhum profissional da área da educação é perfeito, porque se fôssemos perfeitos, nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós, certo? E a gente vem fazendo o quê? Cada um vai fazendo o seu melhor, com a certeza de que não existe nada por acaso. Então, grupos de alunos, eles vão para determinados professores porque é daquele professor que ele precisa, daquela vivência, daquela experiência. E talvez se aquilo não foi útil naquele momento para ele ou para ela, pode ser que seja num outro, né? Mas é a profissão que para você ser um médico, para você ser um juiz, para você ser qualquer coisa, né? Você passa pelos passos do professor da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2, né? E lembrando que antes de eu ser professora, eu sou a Vanessa, né? A filha do Luiz, a filha da Nice, a filha de Deus, a irmã de Jesus, assim como todos os meus iguais, né? Sabe aquele que mora debaixo da ponte? Ele também é meu igual, ele também é meu irmão. Sabe aquele que canta e que tem fama, que aparece e brilha lá na televisão? Ele é meu irmão. Ele também é meu irmão, ele também é irmão de Jesus. Deus também habita nele, como habita em todos nós, né?
E sabe, nós temos uma igualdade, né? Todos nós temos olhos, ouvidos, boca, né? Temos o olfato também, o nariz aqui, ó, para sentir o olfato. Mas é sobre isso. Embora sejamos, no aspecto físico, tenhamos algumas semelhanças, existem outras que a gente vem construindo com o decorrer do tempo, das vivências, das experiências, né? E a minha é me autoconhecer. Com a certeza de que já errei muito e vou continuar errando, sabe por quê? Porque eu tô viva e porque eu tô no mundo e na vida. Porque só não erra aquele que não faz nada, aquele que está parado, que está estagnado. Às vezes as pessoas estão estagnadas no mesmo lugar há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Então é como se vivessem a mesma doença há muito tempo, porque elas não saem dali, elas não se oportunizam viver uma coisa nova, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar no dia a dia, no dia a dia. Existem muitos casamentos que vêm de fachada e eu respeito, porque é a decisão de cada pessoa, certo? Existem outros que se roem e que acabam e as pessoas são julgadas. Eu não julgo a ninguém. Quem sou eu para julgar alguém, né? O meu jugo é leve, né? Como disse Jesus, meu fardo é suave. Se o jugo dele é leve e o fardo dele é suave, imagina quem sou eu ou qualquer um de nós para estar na posição de dizer algo sobre um nosso irmão. E a gente ainda diz assim, né? Depois de 2024 anos que Jesus passou pelo planeta, é normal uns falarem dos outros. Sim, é. É aí que mora a tristeza, né? Porque ainda é normal uns falarem dos outros. Ainda é normal, ainda a gente trata como um padrão de normalidade. Uns falarem dos outros e o tempo inteiro. Vamos falar de projetos, de ideias, de construções, do que podemos dar de nós para melhorar a situação de cada um dos nossos iguais. A gente sabe que não existe nada por um acaso. Quem está morando debaixo da ponte não está lá por um acaso. Quem está lá no poder não está lá por um acaso. Quem comanda o país, quem comanda o estado, o município, não é acaso. Não é nada por um acaso. É porque são as melhores pessoas que poderiam estar lá naquele momento. E a experiência é coletiva e é individual. E cada um está fazendo, sabe o quê? O seu melhor. Cada um está fazendo o seu melhor. E cada um responde, sabe por quem? Por si. Não tem como responder por nenhum outro. Então eu sou a Vanessa, né? Eu estou Vanessa, eu me vejo que estou Vanessa. Para mim é só uma passagem. Para muitas pessoas isso aqui é só essa vida. Para mim não. Para mim é só uma passagem entre muitas que já vivi. E que se eu puder escolher, eu não quero mais retornar. Mas isso não cabe a mim, né? Isso não cabe a mim. Então, assim, e se a minha consciência falar, não, você precisa, vai lá, o que faremos, né? É sempre para se melhorar. É assim que eu entendo. Então, muitas das vezes a gente mesmo é a nossa auto-obsessão quando a gente está se preocupando ou quando a gente está somando de forma negativa ou quando a gente só fala da vida alheia, sabe? E de uma forma assim, a reclamar. Porque clamar significa pedir. E é pedir duas vezes. Então, a maioria de nós ainda está nessa sintonia, nessa vibração, infelizmente, né? Mas a gente tem que, como alguém me ensinou um dia, né? É um pouquinho de fermento levê da massa toda. Então, vamos buscar ser o fermento. Veja se você consegue buscar ser o fermento. Se você
passa o dia sem falar de nenhum outro irmão seu? Você consegue já fazer isso? Eu venho buscando me vencer no dia a dia para que eu faça isso, para que eu fale de ideias, de projetos, de construções, né? De coisas que vão somar para a vida de todos. Então, é sobre isso. E eu sei que o tempo é algo que nos escapa, né? A mim muito. Então, de certa feita, eu escrevi sobre o tempo aqui. Fui muito inspirada pelo meu mentor. E, e a passagem é assim: tempo de Deus. Nada de sangria desatada. Tudo no tempo de Deus significa dar tempo ao tempo. Realizar, produzir, edificar, confiar, que dia melhores virão, que dias melhores virão ao teu compromisso em seguir a rota traçada, escolhida por ti mesmo, para edificar a própria alma e através de tua conduta, e que muitas vezes será o exemplo bendito aos que te cercam na jornada para darem sequência e continuidade com dignidade ao percurso assumido por cada um de nós, por cada um de vós, na edificação de um mundo melhor, mais evoluído, onde haverá mais bem do que mal, passando de provas e expiações à regeneração. Deus vos pague, Jesus vos ilumine. E é aqui o meu mentor, certo? E é isso. Só que para que isso ocorra, né, para a gente se passar para um mundo de prova e expiação para a regeneração, é preciso que nós nos regeneremos, né? Sou santa? Óbvio que não. Se qualquer um de nós fosse próximo a qualquer tipo de santidade, não era nesse planeta que a gente estava morando, a gente estava morando em outro, né? A gente precisa só se melhorar a cada dia, é sobre isso, né? E aqui, olha, né, num mundo onde tudo é aparência, tô aqui, ó, rostinho lavado. É sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente pode se maquiar, ficar linda. Eu nunca fiz nenhum tipo de procedimento físico, nem facial, nem corporal. Minto, fiz. Corporal fiz 2 cesarianas. O meu primeiro filho morreu, né? Eu tava com de 5 para 6 meses. Ele veio a óbito, não viveu. E aí o médico achou melhor, não, vamos fazer cesariana, vamos. Fizemos. Então foram esses procedimentos que eu fiz, né? E cirurgia vascular. Mas enfim, procedimento estético. Sabe por quê? Assim, que Deus já me deu tudo, né? Deus deu tudo para todos nós, né? Então é preciso que nós nos amemos. E Jesus nos deu 2 preceitos, apenas 2 preceitos. Ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então é para você se olhar no espelho com a cara lavada e falar: eu te amo, eu me amo. Por quê? Porque só a partir do momento em que nós nos amamos é que é possível estender a mão e amar um semelhante, sem nada cobrar, como nos ensina Jesus, que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. A gente pode até mudar isso, que atire a primeira pedra aquele que nunca falhou, né? A gente traz num coletivo, né? Vamos tirar a palavra pecado. Aquele que nunca errou em nada, aquele que nunca teve nenhuma falha, aquele que é perfeito, porque aquele que é perfeito, sabe o que houve com ele? Nós o crucificamos e quando ele estava na cruz, ele ainda disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nos enxergou como crianças que ainda somos, entre os nossos erros de tantos anos, né?
e pediu ao Pai que nos perdoasse. Olha, maravilhoso. Deixe seu like, compartilha com alguém. Falei demais. Falei demais. Me ajuda. Vai, menino. Vai, menino. Me ajuda a fazer crescer o canal de reflexão que é sobre nós mesmos. Beijo no seu coração.